No Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Essa é uma expressão extraordinária. As pessoas primeiro corriam para ver Jesus, mas agora eles correm não apenas para ver Jesus, mas para ver os homens em quem o poder da ressurreição se manifestou. Aqueles que se encontram com Jesus e que vivem debaixo do poder da ressurreição, eles se tornam testemunhas da ressurreição. E a responsabilidade de todo cristão testemunhar a ressurreição. A responsabilidade de todo cristão dizer, com suas palavras e com sua vida, que a morte não tem a última palavra no universo, mas é a vida quem tem a última palavra. Quando Jesus vence a morte na sua ressurreição, fica decretado e estabelecido para toda a eternidade que a vida irrompeu e jogou a morte de volta ao nada. Enquanto vamos testemunhando da ressurreição de Jesus, nós vamos anunciando a vitória da vida. Mas o que é ser testemunha de Jesus? A maioria das pessoas diz assim que testemunhar de Jesus é contar o que Jesus fez em sua vida. Então, quando você ouve um testemunho de alguém a respeito de Jesus, essa pessoa diz: eu era assassino, eu era alcoólatra, eu era drogado, eu era um homem sem rumo, eu era uma mulher que não sabia por que existia, mas Jesus entrou na minha vida e me transformou. E agora eu sou assim, assado. Mas geralmente nós ouvimos esses testemunhos como se o encontro com Jesus produzisse não necessariamente uma mudança profunda de vida, mas sim uma mudança de religião, onde nós caímos nos rituais, nas liturgias religiosas, nas práticas religiosas, nas expressões de devoção, quer seja ajoelhar-se diante de uma imagem, acender uma vela, cantar uma música, frequentar um templo, participar de um culto, de uma missa, onde Jesus está do lado de fora e nós estamos venerando o Cristo e pedindo a Ele os seus favores, que Ele faça por nós. E testemunhar é alguma coisa, então, que se reduz praticamente àquilo que o cego de nascença curado por Jesus fez. A Bíblia Sagrada conta no Evangelho de João, capítulo 9, que Jesus curou um cego de nascença. Então foram perguntar para ele: você era cego? Era. Agora você vê? Vejo. E quem fez isso? Foi ele ali, Jesus. Isso é testemunhar. Eu era assim, fiquei assado, e quem fez isso na minha vida foi ele. O fato é que Jesus disse que para que fôssemos reais e verdadeiras testemunhas dele, nós deveríamos esperar o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: esperem, porque será derramado sobre vocês o poder do Espírito Santo, e vocês receberão o poder do Espírito Santo, e então, e somente então, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. E aquele cego de nascença ainda não havia experimentado o derramar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só foi derramado depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Aquele cego de nascença contou o que Jesus fez na vida dele, e isso é um testemunho, mas não é todo o testemunho e não é o significado mais autêntico do que significa dar testemunho do poder da ressurreição. Porque dar testemunho do poder da ressurreição não é apenas dizer aquilo que Cristo faz ou deixa de fazer, não é apenas dizer a respeito daquilo que Cristo fez na minha vida,
ou daquilo que Cristo pode fazer na vida dos outros. Dar testemunho da ressurreição e do poder da ressurreição é ser impactado por esse poder e viver debaixo desse poder, que a própria vida de Cristo se reproduz em nós. De tal maneira que as pessoas, quando conviverem conosco, pensem o seguinte: que interessante, você é muito parecido com Jesus. É como se eu começasse a falar a você a respeito de Jesus, do que ele faz, da maneira como ele viveu, como ele se relacionou com as pessoas, como ele se relacionou com Deus. E essa pessoa, à medida em que fosse me ouvindo falar de Jesus, dissesse: parece com você. Porque foi isso que os homens se impressionaram, ou que impressionou os homens que conviveram com os apóstolos. Atos dos Apóstolos diz que os homens que conviveram com os apóstolos perceberam que eles haviam convivido com Jesus. Não é apenas que eles contavam histórias a respeito de Jesus, mas a vida deles era como que uma dramatização da própria vida de Jesus, até porque Jesus vivia neles. Então, dar testemunho é tornar-se um Lázaro. Quando eu dou testemunho de Jesus e ele está do lado de fora de mim, e eu digo o que ele faz e pode fazer, você olha para o lugar onde eu aponto, que é Jesus. Mas se eu não falo nada e não aponto para direção nenhuma e simplesmente vivo na sua presença, talvez você não perceba que existe em mim algo tão profundamente diferente que só pode ser divino. Por isso é que São Francisco de Assis disse: prega o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. São Francisco de Assis percebeu uma coisa que é muito comum nos nossos dias. Alguns que se dizem cristãos, se não falassem nada ou se fossem mudos, ninguém perceberia que eles foram impactados por Jesus, porque as suas vidas não revelam, não manifestam, não demonstram nada do caráter e da pessoa de Jesus. Podem ser pessoas devotas a Jesus e pessoas que clamam o favor de Jesus e acreditam que Jesus pode abençoá-las. Mas isso não é ser cristão. Ser cristão é ter Cristo vivendo em si. É poder dizer: Cristo vive em mim. E se você prestar atenção na minha vida, você vai ver que algumas coisas só se explicam pelo poder de Deus que age em mim. E você vai ver com os seus olhos que eu sou diferente, porque o poder da ressurreição age na minha vida. Em outras palavras, ser cristão é pregar o Evangelho o tempo todo. E, se necessário, usar as palavras. Eu pediria licença para mudar a expressão de São Francisco de Assis. Prega o Evangelho o tempo todo. E, quando necessário, use as palavras. E quando é necessário? Quando as pessoas nos perguntam: por que você é assim? Como isso acontece na sua vida? Como você é capaz de ser assim? E então nós dizemos: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que vive em mim. As pessoas, antes de serem atraídas a Jesus, que lhes é invisível, são atraídas pelos cristãos com quem elas convivem. E uma vez atraídas pelos cristãos, uma vez que elas vão para ver Lázaro, Lázaro as conduz a Jesus. A minha oração é essa. A minha oração é que a minha vida faça com que Jesus seja visível para aqueles que convivem comigo. E quando eles perguntarem: como é que você vive assim, eu digo: não sou eu, é Cristo que vive em mim. Eu convido você a fazer a mesma oração.